Olá, chegamos na nossa aula número 19, onde nós vamos falar sobre o plano de fogo. Ô, Cássio, você já falou de. Calma, é uma nova maneira de se calcular o plano de fogo, inclusive levando em consideração o quê? A razão de flexibilidade. Então vocês vão falar, lá vem o Carlos com essa figurinha de novo para falar de afastamento disso. Não, olha embaixo aí a fórmula que nós vamos trabalhar com ela para cálculo do plano de fogo. Então vocês veem que é completamente diferente daquilo que nós vimos. Mas os resultados nos dão uma precisão muito melhor, né, dos dados, afastamentos, espaçamento, tudo isso aí baseado nessa forma. E a partir de agora vocês vão entender como é que se trabalha com essa fórmula aí. Só relembrando, bancada é a forma dada ao terreno rochoso pelos fogos sucessivos constantes composta de topo, praça e face, e a altura da bancada é a altura vertical medida do topo à praça da bancada. O afastamento nada mais é do que a menor distância que vai do furo à face livre da bancada ou menor distância de uma linha de furos a outra linha. Tá? De todas as dimensões do plano de fogo, essa é a mais crítica. Por isso que eu estou repassando isso com vocês, que é importante saber. O afastamento ele é fundamental para o sucesso de um plano de fogo, tá? Porque é a partir dele que vão sair todos os outros números aí. Então, o valor do afastamento lá é função do diâmetro dos furos nas características das rochas e dos tipos de explosivo utilizado. Então, os valores do afastamento oscilam entre 33 a 39 vezes o diâmetro do furo, dependendo da resistência da rocha e da altura da carga de fundo. Gasta loucura. Calma, calma, calma. Vamos lá. Vamos entender. Então, a fórmula empírica e muito útil, utilizada para o cálculo do afastamento, é expressa por A é igual a 0,0123 a colchete vezes 2 vezes a densidade do explosivo dividido pela densidade da rocha, fecha o parênteses, mais 1,5, fecha o colchete, vezes o diâmetro do furo. Simples assim, tá? Essa fórmula aí eu retirei de um manual da ENAEX, então é uma fórmula que é utilizada pela ENAEX. E aí nós temos que entender, antes de destrinchar aquela fórmula toda, nós temos que entender uma coisa importantíssima que se chama razão de inflexibilidade, que é a relação entre a altura da bancada e o afastamento. Então o desenho aí mostra claramente, tá, que a razão de inflexibilidade nada mais é do que a altura da bancada, H, dividido pelo afastamento. E nesse caso aí, nesse exemplo nosso aí, ele deu a razão de flexibilidade é igual a 3. Agora vamos entender uma parte importantíssima. Se a razão de inflexibilidade for menor do que 4, a bancada é considerada baixa, que é a pior situação para o desmonte. Por outro lado, tá? Se a gente utilizar lá uma altura de 12 metros, mais um afastamento de 2,8 metros, nós vamos ter uma razão de flexibilidade de 4,3. Né? E o que isso quer dizer? Que se essa razão for maior do que 4, a bancada é considerada alta e a melhor situação para o desmonte de rocha. Então, existe uma influência da razão de flexibilidade no cálculo do espaçamento, o qual pode ser diferente caso se utilize retardos ou não no desmonte. Também entra em consideração. Então, o espaçamento é a distância entre dois furos de uma mesma linha, vocês já sabem disso. Então, no caso de uma bancada baixa, onde a razão de inflexibilidade é menor que 4, nós vamos utilizar essa fórmula aí para o cálculo do espaçamento, que é a altura da bancada mais 7 vezes o afastamento dividido por 8. No caso de uma bancada alta, ou seja, a razão de flexibilidade maior do que 4, nós vamos utilizar essa outra fórmula aí, é igual a 1,8 vezes o afastamento. Então,
Então, o espaçamento nunca deve ser menor que o afastamento. Caso contrário, o número de matacões vai ser excessivo. Daí uma observação. As malhas alongadas possuem elevada relação espaçamento-afastamento, geralmente acima de 1,75. E são indicadas para quê? Rochas friáveis ou macias. A razão de inflexibilidade. Nós já vemos lá detalhes em si, então vamos relembrar. É a altura da bancada dividido pelo afastamento. Tá? Onde a altura da bancada, afastamento, tá? Nós já vimos isso aí, eu vou pular esse slide aqui e nós vamos entender aqui o espaçamento também, já falamos detalhadamente sobre o cálculo. Se a razão de flexibilidade é menor do que 4, utiliza-se a fórmula de cima aí. Se a razão de flexibilidade maior do que 4, você vai utilizar a fórmula de baixo. A perfuração específica é a relação entre a quantidade de metros perfurados por furo ou fogo e o volume ou tonelagem de rocha desmontada, que se traduz nessa fórmula aí. Na perfuração específica igual comprimento do furo dividido pelo volume. Também pode ser expressa pela quantidade de metros perfurados no fogo dividido pelo volume ou, se preferir, pela tonelagem desmontada. Tá? Quando a gente trabalha com perfuração, com desmonte e tal, tudo isso envolve custos. E esses dados nos dão uma referência se nós estamos praticando um custo bom, razoável, dentro do aceitável, ou se esse custo está oscilando para cima. Né? E aí você tem uma visão que pode lhe ajudar o quê? A trabalhar alguns elementos do seu plano de fogo e reduzir o custo. Tá? Então, esses detalhes são importantes, gente. O profissional, seja ele técnico, engenheiro, encarregado, que for ali, ele tem que ter esses números na frente dele para saber o que eu estou melhorando a qualidade do desmonte, consequentemente, eu estou reduzindo o custo do desmonte. Né? E essa variação pode me mostrar se eu estou no caminho certo ou não. Tá? Então, agora vamos para a nossa fórmula aí que foi apresentada no início. A é igual a 0,0123 vezes a colchetes, 2 vezes a parente, densidade do explosivo dividido pela densidade da rocha, fecha parênteses, mais 1,5, fecha colchete, vezes diâmetro do furo ou diâmetro do explosivo. Por que está aí essa diferença aí, diâmetro do explosivo ou diâmetro do furo? Por exemplo, se você vai usar uma emulsão, tá? O diâmetro desse explosivo vai ser o mesmo diâmetro do furo, porque a emulsão preenche o furo completamente. Agora, se você for usar um encartuchado, você não vai utilizar aí o diâmetro do furo, e sim o diâmetro do explosivo encartuchado. Então, o espaçamento, como é que eu vou calcular ele? Nós já vimos lá, importante você conhecer o quê? A razão de inflexibilidade. E ela, se for menor do que 4, vai ser considerada bancada baixa, se for maior do que 4, é bancada alta. E aqui nós temos uma tabelinha que nos dá 4 parâmetros aí para essa relação altura do banco e afastamento. Então, a primeira, fragmentação ruim, impacto de ar severo, ultralançamento severo, vibração severa e observação. Quebra para trás, não detonar, recalcula o plano de fogo. Então, se a relação altura dividido por afastamento, ou seja, se a razão de inflexibilidade for 1, sai fora, pois sai fora que você vai fazer cagada da grande. Mas vamos supor que eu refiz os cálculos lá e achei ela em torno de 2. Tá? Então, a fragmentação é regular, o impacto de ar é regular, o ultralançamento é regular, a vibração é regular e a sugestão é calcule, recalcule esse plano de fogo, porque é regular, está próximo do pior aí. Se for 3, a fragmentação é boa, o impacto de ar bom, ultralançamento bom e vibração boa. Então, bom controle e boa fragmentação, mas ainda não é o ideal. No caso de 4, você tem excelente em todos os aspectos. Então, não há maiores benefícios para condições de razão de inflexibilidade maior do que 4. É isso que você tem que trabalhar. Então, esse detalhe aí, pouca gente conhece. A maior parte das escolas que eu vi
Isso não é ensinado. Então, esses detalhes fazem o diferencial e fazem o profissional de qualidade. Então, o espaçamento, como é que eu vou calcular? Tá? Nesse caso aí, nós temos duas opções que são para furos iniciados instantaneamente, nós utilizamos 0,33 vezes a altura do banco mais 2 vezes o afastamento. Para furos detonados com o uso de retardo, nós vamos utilizar o quê? HB, altura do banco, mais 7 vezes o afastamento, dividido por 8. E o espaçamento de bancada alta, tá? Duas situações também. Furos iniciados instantaneamente, nós vamos utilizar espaçamento é igual a 2 vezes o afastamento. E para furos detonados com o uso de retardo, a gente utiliza o espaçamento é 1,4 vezes o afastamento. Simples assim, né? Coloquem números nessas equações aí, trabalhar e ver como é que isso vai ficar. E a subfuração, nós temos aí 0,3 o afastamento, a profundidade do furo, aquelas formas são a mesma, o tampão, a altura da carga de fundo, como é que é calculado, tá? Tudo isso aí é idêntico àquilo que nós vimos anteriormente. A altura da carga de coluna, carga total, volume da rocha por furo e a razão de carregamento. Então, a perfuração específica, já falamos, é o índice que relaciona a quantidade de metro perfurado pelo volume ou tonelada desmontada, é um índice importante para trabalharmos o que? Com custos. E agora vamos para um exemplo aí de cálculo do plano de fogo. Então, agora nós vamos colocar número nessas fórmulas, ou seja, dar nome aos bois aí. Então, os dados para esse exercício nós: rocha, calcário, altura da bancada 15 metros, diâmetro da perfuração 4 polegadas, ou seja, 101 milímetros. Tá? Viram que nas fórmulas aí a gente trabalha com milímetros. Ângulo de inclinação dos furos, 20 graus. Explosivo utilizado na carga de coluna, que é o ANFO, tá? Com explosivo utilizado na carga de coluna, que é o ANFO, tá? Com a densidade de 0,85 gramas por centímetro cúbico. E o explosivo utilizado na carga de fundo, uma emulsão, com a densidade de 1,45 gramas por centímetro cúbico. Tá? A densidade da rocha, nesse caso, nós estamos considerando 2,7, e a condição de carregamento, furo seco. Então, vamos calcular o afastamento. Vamos pegar aqueles números todos que nós vimos lá, jogamos nessa fórmula aí, e nós vamos ter um afastamento, tá, de 2,64. E aqui um ponto importante. Tá? Às vezes pode achar que eu estou falando rápido. Então, pausa aí, dá uma olhada detalhadamente aí, cada item desse, tá? E depois dá continuidade. O cálculo do espaçamento. Então, eu vou ter que saber o quê? A razão de inflexibilidade. Eu já encontrei o afastamento, eu tenho a altura da bancada, então a razão de inflexibilidade, nesse caso, vai ser 5,7. Excelente, é maior do que 4. Não precisa esquentar a cabeça, é só tocar o bonde para frente. Então, ali falando novamente, né, se é maior do que 4, e foi iniciado. Agora eu tenho que ver como é que eu vou iniciar. Poucos furos ou eu vou iniciar a linha toda? Se eu for iniciar a linha toda, tá, instantaneamente, eu vou ter que utilizar a fórmula do espaçamento de 2 vezes A, ou seja, o espaçamento vai ser 5,28 metros. Agora, se eu for colocar retardo ali, vou fazer uma ligação, tipo espinha de peixe, alguma coisa, vou utilizar retardo. Então, o espaçamento vai cair para 3,70, porque eu vou utilizar a fórmula de 1,4 vezes A. E 1,4 vezes 2,64 vão dar que é 3,70. E aí, um detalhe, tá? Você vai fazer isso tudo aí no papel, no computador, tá? E vai fazer um fogo, não faz um fogo monstruoso, um fogo pequeno, com um valor desse, e faz um outro com outro valor. E ver
qual deles é o melhor e o que você pode ajustar nisso aí. Tá? Então, você vê que de 3,70 a 5,28 eu tenho um gap aí que eu posso trabalhar esse espaçamento. Tá? E muitas vezes esse aumento aí do espaçamento tá, até chegar pode resultar em quê? Redução de custo e melhor qualidade do desmonte. Então, isso aí, cada caso é um caso, cada mina é uma mina e cada profissional é um profissional. Então, cabe a você fazer isso corretamente. Então, vou calcular a profundidade do furo, aí vocês já sabem fazer isso tudo aí que nós vimos nas aulas anteriores, né? Que é a altura da bancada dividido pelo quociente de alfa mais a subfuração. E aqui, meus amigos, chegamos ao final dessa aula. Tá? Até o nosso próximo encontro.